Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória inexcedente. Glória a Jesus. E o Senhor me levou a esse texto aqui, em 2 Coríntios, quando Paulo ele acaba falando do seu ministério, a fidelidade que ele estava ali professando o seu ministério. E sabemos que Paulo foi um dos grandes apóstolos que o Senhor levantou para a pregação dos gentios e para os reis. Outrora era um homem que perseguia o povo de Deus, mas chegou um momento que ele foi levado a algum ponto especial com o Senhor. E sabemos que Paulo era chamado Saulo de Tarso, um homem formado aos pés de Gamaliel, um rabino, fariseu, e de repente Saulo soube que havia um povo que estava em Damasco, se reunindo para falar do Evangelho da pessoa de Jesus Cristo. Ele reuniu, como sempre fazia, e foi essa perseguição. Mas chegando lá no meio do caminho da estrada de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Aquele grande clarão, o Senhor apareceu para ele, e daí começa a transferência, a mudança de cena na vida de Saulo de Tarso. Perseguia, achando que esse povo estava falando algo contra as tradições, mas estava ali um povo falando do poder do Evangelho que salva e que liberta. O Evangelho de Jesus. E de repente Saulo teve aquele encontro, com aquela claridade, aquele clarão se apareceu diante dele, e agora Saulo cai do cavalo, e de repente ele fala, ele vê o Senhor, ele diz: Senhor, e aquela voz sai: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas eu estou perseguindo esse povo. E naquela visão, naquela aparição do Senhor para Saulo, e o Senhor diz: Saulo, Saulo, não sabe vocês perseguindo este povo? Você está me perseguindo? E ele naquele momento mudou toda a história da vida de Saulo. Saulo passou depois a ser Paulo, transformado. E Deus levantou este homem para ser o apregoador das boas novas, apregoando para os gentios e para os reis. Ele seria esse canal, a ponto que o próprio Ananias ficou preocupado, mas esse homem matava os crentes, esse homem é terrível, esse homem tem uma conduta tenebrosa, e todos temiam Saulo de Tarso, porque onde ele passava, havia um crente, ele destruía, açoitava. Mas de repente o Senhor fala para Ananias: vai, à rua direita, e lá tem um homem. E quando ele chega lá, de repente ele se depara com quem? Com Saulo. Mas esse Senhor, esse dizimou muitas vidas, e agora ele é para cuidar deles. Sim, Ananias, eis que ele é para mim um vaso escolhido, um instrumento, e eu vou usar. E ele muito vai padecer por causa do meu nome. E agora nós vemos aqui a história mudada. E nós vemos aqui no texto de Coríntios, que esse apóstolo, quando começa a desenvolver a sua caminhada ministerial, ele começa a atravessar por muitas situações, a ponto que muitos desprezavam eles. O judaísmo não aceitava Paulo, porque era um homem que era sofrido, padecia muitas situações, e muitos não acreditavam em Paulo. As sinagogas desprezavam ele, e quando olhamos Paulo, pensamos que era um homem de top, de nível, mas na verdade era um homem sofrido, que estava ali,
padecendo. E ele fala: mas em tudo nós somos atribulados. Ele foi atribulado por tantas situações. Muitos eram contra Paulo, porque onde Paulo chegava ele incomodava, e muito ele sofreu. Por isso ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O homem que muitas vezes passava fome, muitas das vezes perseguidos por todos, mas sempre ali confiante no Senhor. E quantas das vezes, quando começamos a seguir os caminhos do Senhor, muitas situações tentam vir sobre nós para nos abater, para nos tirar do foco, sendo que Paulo, o foco dele era Cristo. E quando você está focado na palavra, em Cristo, podem vir as lutas, as tribulações, mas nós temos a garantia que o Senhor está conosco. E o Senhor era como Paulo. Muitas situações vieram contra ele. Imagina uma nação contra um homem. E assim Paulo sofria esses ataques. E eram muitos ataques que ele recebia. Ataques, pessoas que queriam matá-lo por causa do Evangelho. E vemos que em Corinto, quando ele abriu uma igreja, e tinha muitos crentes lá na cidade de Corinto, Paulo ensinando, admoestando, existiam também falsos mestres que queriam infiltrar dentro da igreja para falar contra Paulo. Por isso que Paulo, geralmente, quando ele ia para uma cidade, ele abria um trabalho, deixava o obreiro ali, mas em Corinto ficou diferente. Ele ficou mais tempo ali em Corinto, porque muitos falsos mestres estavam ali infiltrados, querendo minar contra a conduta de Paulo. E Paulo estava sempre trazendo a palavra. Porque nos nossos dias, nós vemos que o espírito do engano, o espírito da heresia, tem tentado, muitas das vezes, querer confundir e guerrear o que é santo de Deus. Glória a Jesus. E Paulo começou a atravessar por tudo isso, a ponto que ele ficava perplexo de tantas situações que vinham contra ele. Perplexo, mas não desanimado. Porque ele ficava imaginando: meu Deus, eu tanto faço para pregoar, proclamar as maravilhas do Senhor, mas sobre mim para mim só situações difíceis. Quanto mais Paulo fazia a obra, mais se levantava o inimigo, usando aquelas vidas fariseus, os judeus contra ele. Mas mesmo assim Paulo não desistiu. Porque a pessoa, quando fica perplexa, é algo que, meu Deus, mas isso, falaram de mim isso, se levantaram calúnia contra mim. Então você geralmente fica perplexo, fica assim atônito: meu Deus, é porque eu estou passando isso? Por que está acontecendo esse tipo de situação na minha vida? São chamados processos. E quando a gente passa certos processos, é só Deus para nos sustentar, porque não é fácil passar processo. Processo da traição, processo da calúnia, processo de pessoas que muitas das vezes você ajuda, apoia, depois se levanta contra você. E Paulo atravessou por essas situações. Então ele ficava perplexo, ele ficava sem entender por que a razão tanto sofrimento. Porque a vida desse apóstolo foi sofrer. E Jesus falou para Ananias: ele muito vai sofrer por causa do meu nome. É por isso que quando você está caminhando para a casa de Deus, buscando o Senhor, se levanta muita coisa. Se levanta o valente. É na área econômica, é na área espiritual, é na área sentimental. Sempre tem áreas que o inimigo, ele vem com força, com ataque, para querer desanimar você.
Porque uma vez o desânimo, quando vem, ele quer chegar a um ponto que a pessoa perde as forças, já não consegue mais orar, já não consegue mais ter uma intimidade com Deus, e esse processo começa a vir sobre esses grandes ataques, espiritualmente falando. E chega um momento que a pessoa fica tão desanimada que entra no processo da depressão espiritual. E quantos que têm vivido essa fase de depressão espiritual em suas vidas? Já não consegue mais ter força para lutar, já não consegue mais ter força para estar na presença de Deus. Mas só que nessa noite, o Deus que foi com Paulo está aqui nessa noite. Está falando aos nossos corações que Ele é a nossa força, é o nosso escudo. Aleluias. E se você entrou fraco nessa noite, entrou angustiado, até mesmo desanimado, hoje é noite de avivamento espiritual, que você não vai sair da maneira que você entrou, porque o Deus que foi com Paulo é conosco, é que nos dá graça e nos dá força. Aleluias. E depois Paulo começa a ilustrar situações. Glória a Deus. E Jesus disse, lá em João 19, capítulo 19, verso 33, disse Jesus: tenho dito, tendes paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Então nós aprendemos com Jesus. Jesus venceu o sistema naquele tempo, quando ele começou a iniciar o seu ministério, sendo filho de Deus, a revelação de Deus, que foi Jesus. E através do nosso mestre, ele padeceu, ele venceu. Quantos perseguiram o nosso mestre? Mas ele venceu lá na cruz do Calvário, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, e através da sua morte ele nos comprou com um preço alto. E se hoje nós estamos aqui adorando o seu nome, porque nós fomos comprados pelo preço, através dele, que venceu os demônios, venceu o inferno, e nos deu garantia também de sermos mais que vencedores. O nosso irmão Paulo atravessou por tudo isso, e ele fala sobre a sabedoria, que nós somos um vaso de barro com esse tesouro lindo dentro de nós. Porque na antiguidade, geralmente, por causa dos roubos, dos ladrões, as pessoas daquele tempo mais frágeis utilizavam as pratas, as joias, e colocavam dentro dos vasos de barro para esconder dos malfeitores. Então Jesus colocou dentro de nós, eu e você, sendo vasos de barro, o tesouro da sua sabedoria. Glória a Deus. Você tem a sabedoria de Deus, o conhecimento do céu está dentro de você, dentro de mim, porque nós somos vasos do Senhor. É por isso que muitas das vezes o Senhor nos leva em processos de uma quebradeira, ou seja, processos de muitas das vezes passar a mão no oleiro. Tem hora que Ele olha para a gente e vê se nós realmente estamos bem, e de repente precisamos às vezes ser quebrado para Ele começar a trabalhar dentro do nosso vaso. E às vezes pensamos que está tudo bem no vaso, mas o Senhor precisa trabalhar, moldar, para fazer algo diferente, para que a sua glória seja notória sobre as nossas vidas. E aqui o apóstolo Paulo vai passando perplexo. Quantas coisas ele ficava admirado e via acontecendo contra ele, mas nunca ficava desanimado, porque ele sabia que tinha um galardão, porque o foco de Paulo era Cristo, com tudo que se levantava contra ele. Paulo sofreu naufrágio em Malta, e mesmo assim sobreviveu. O apóstolo Paulo foi apedrejado lá em Atos 14, 19 em diante,
Ele foi apedrejado até a morte ali, mas de repente, quando foram ver, Paulo se levanta todo marcado, todo ferido de pedras, porque ele estava pregando o evangelho juntamente com Barnabé, ali na cidade de Listra, indo para Derbe, uma missão missionária. E de repente ali tinha um homem que era aleijado. E quando Paulo fitou os olhos sobre a vida daquele homem, disse: levanta-te e põe-te de pé. E o homem se levantou e ficou de pé, curado para a glória do Senhor. Mas as aflições continuamente ficaram sobre a vida de Paulo. E ali reuniram, levaram para fora, apedrejaram, mas mesmo assim Paulo se levantou. Por isso que ele falou: por isso trago as marcas de Cristo em mim, pelos sofrimentos, pelas perseguições. Em tudo Paulo era perseguido. Por isso que lá em Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. E nos versos anteriores ele diz: porque eu soube passar por escassez, por fome, como também aprendi também a ter. Aleluia. Então tudo ele foi provado, tudo ele passou no crivo de muitas perseguições. Aleluia. Mas depois ele compara lá no verso 16 aqui, em 2 Coríntios 4, que essa leve, momentânea tribulação tem um peso de glória. Eita glória! Com tudo isso que ele passou, tempestade, naufrágio, prisões em Filipo, porque ele estava ali pregando, de repente havia um encantador ali falando, e ele repreendeu aquele demônio que usava aquela mulher que dava sorte ali, e muitos homens ficaram revoltados porque o lucro tinha se perdido. Então pegaram e levaram Paulo e Silas para a prisão. Muitos açoites ele recebeu. Imagina a carne desse homem como foi despedaçada por muitas açoites, varas, mas mesmo assim Paulo nunca perdeu a sua fé. E aqui vai dizendo: abatidos, mas não destruídos. A luta ela pode vir num grau tenebroso da tua vida, mas nunca vai superar além das tuas forças. Você pode atravessar por uma tribulação, mas ela não vai ser além, porque Deus conhece a estrutura de cada um de nós, como conheceu a estrutura de Paulo. Abatidos, mas não destruídos, porque Paulo sentia os impactos de tudo aquilo que vinha contra ele, pastor Marcos Paulo. Você imagina o sofrimento desse homem? Como ele padeceu? Por isso que o Evangelho, ele representa isso também. Tem os momentos de alegria, mas tem também os momentos difíceis. Como esse apóstolo, ele atravessou, eu e você também vamos atravessar. Cada um tem um processo de luta aqui, mas jamais vamos ser destruídos. Podemos ficar batidos, porque a nossa carne, essa parte exterior que nós temos, ela se corrompe pelo sentido de sentir dor, enfermidades. A alma muitas vezes fica aflita. Então esse homem exterior que Paulo fala, ainda que o homem exterior se corrompa, ele está dizendo ainda que o corpo, na minha carne, eu receba enfermidades, açoites, mas o interior não, o interior ele se renova. Com tudo que passamos nesse interior nosso, queremos o Senhor, queremos Deus, e sabemos que só Ele é que nos dá a vitória. Por isso atravessamos por muitas situações, mas o Senhor é conosco. Quantos processos pastor Marcos Paulo atravessou juntamente com a pastora Ana Paula, para ter a resposta hoje deste acontecimento, que é esta obra aqui que o Senhor outorgou na mão deles. Quantos processos, quantas lutas, mas o Senhor a livrou de todas as aflições. E nessa noite aqui o Senhor está dizendo, aleluia, e Ele vai mudar cativeiro aqui. Nessa noite o Senhor vai mudar. De repente você está vivendo um pesadelo de lutas na tua vida e parece que nunca vai ter fim, mas nessa
porque Jesus está na casa. E se Jesus está na casa, tem milagre, tem mudança que vai suceder na tua vida e na minha vida também. Quantos processos? Quanto processo eu já passei? Minha esposa atravessou um momento difícil de saúde. O pastor Marcos Paulo já teve presente com a pastora Ana Paula, orando. E quantas situações, irmão Leonardo também. Mas a gente não pode olhar para a luta e deixar a luta querer dominar você. Porque em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Não podemos deixar que a luta venha nos desanimar. Porque nós temos um alvo. E Paulo tinha um alvo, Paulo tinha um foco, que era Cristo. E quando você tem um foco, que é Cristo, pode se levantar o que for, mas quem está contigo é maior para te dar vitória. E Paulo aqui, quando foi apedrejado, muitos dos discípulos trouxeram Paulo. E Paulo não ficava desamparado, porque sempre tinha irmãos, pessoas que sempre estavam do lado do apóstolo. E não é diferente também. Quando você se encontra em situações adversas, sempre Deus vai usar alguém para te apoiar, para te ajudar, seja financeiramente, seja em que área for, sempre Deus vai usar, como Deus foi com Paulo em momentos difíceis. E ele, quando menciona esse texto, falando de tudo isso que ele passou, mas ele tinha convicção que quem habitava dentro dele era um tesouro poderoso. E esse tesouro está aí dentro de você, que é o Espírito Santo. Esse tesouro se chama o Espírito Santo. Ele que tem poder para mudar o curso da tua vida e o curso da tua história. De repente o inimigo tem dito: você não vai conseguir, a tua vida é de fracasso, é de tempestades. Mas não se esqueça que Jesus está contigo. E se ele venceu, você também vai vencer. Ele próprio disse: eu estou dizendo isso para que tenhas paz. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci. Hoje o Senhor está chamando nessa noite. Como ele também, Paulo falou para Timóteo. Timóteo 2: fortifica-te, meu filho, na graça que é em Cristo Jesus. Porque sem essa graça você não consegue ter força. E ali, Timóteo, um jovem pastor, obreiro, Paulo estava incentivando ele, aconselhando ele a guardar a palavra. E quando você guarda a palavra, tudo vai bem na tua vida. Quando você está na direção da palavra, na direção do Espírito Santo, não existe nada que vai poder derrubar e dizimar a tua fé. Porque quem está contigo é maior. E Deus era com Paulo. Ele também é contigo, meu irmão. Ele também é contigo, pastor. Aleluia. Você pode receber? Ele está com você, aleluia. Ele estará no teu trabalho, ele estará na tua casa, ele estará naquele negócio, ele estará na tua casa derrubando esse valente, esse leão que muitas das vezes se levanta para te afrontar. Mas o Deus de Paulo é o Deus que está aqui, é o Deus conosco, o Emanuel, e é poderoso. Aleluia. E essa leve tribulação momentânea, Paulo disse, isso é um peso, há um peso, isso não é nada que nós estamos passando. Paulo estava dizendo com toda a propriedade, com tudo isso que eu passei, trazendo as marcas de Cristo, eu sei que essa leve, ele considerou a leve momentânea tribulação, isso é passageiro, porque o que tem Deus preparado é maior, tem peso de glória, que está preparado nos céus. E a qualquer momento a trombeta vai tocar e a igreja do Senhor será tomada, tirada dessa terra para morar num país, aleluia, onde não haverá morte, onde não haverá dor, sofrimento e aflição. E é um peso, é uma glória, é uma recompensa. É por isso que muitas das vezes o Senhor tem nos permitido passar pelo estreito, passar pela provação, mas Ele não vai permitir você morrer na provação, não. Ele não nos dá além das forças. Ele conhece a estrutura de cada um de nós.
Glória a Deus. E nós vemos aqui esse homem que padeceu tantas situações, foi levado para Roma e lá evangelizou em muitos lugares da Itália, viajando em muitos lugares, apregoando a palavra do Senhor, e Deus foi buscando Paulo por onde ele passava. Houve um naufrágio na ilha de Malta, quando ele chega na ilha, quando vai pegar os gravetos para acender, ali uma fornalha ali para aquecer, porque todos estavam à deriva. De repente vem uma serpente e pica a mão de Paulo. De repente, Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, levanta a víbora e ela cai no fogo. E muitos ali, os pagos daquela ilha, ficaram pasmados. Esse é o Deus que eles ficavam na expectativa. Se a serpente picou ele e ele morrer, é porque é um amaldiçoado. E o mar está lançando eles da embarcação. E de repente Deus muda todo o quadro da história de Paulo. Vindo preso, com mais de 250 homens tripulando, de tripulação de presos. E agora Paulo desce na ilha e Deus começa a fazer uma grande obra na vida daqueles homens que estavam ali doentes, e onde Paulo passava, todos os bárbaros eram curados para a glória de Deus. Por isso é um peso de glória excelente. Sofre de um lado, padece de um outro, mas de outro lado é testemunho, é glória. Porque no lugar de vergonha, Deus, Ele dará dupla honra. Quantas vezes já passou no vale da vergonha de pessoas se acusarem? Paulo era acusado, Paulo era perseguido. Quantos já perseguiram você, querendo difamar, desmoralizar você? Mas Paulo sabia no Deus que ele confiava. Oh, aleluia! E esse Deus está aqui nessa noite. Esse Deus está aqui nesse altar. Aleluia! Esse Deus, aleluia! Já está selecionando vidas que vão entrar por essas portas aqui, que vão entrar depressivas espirituais, vão entrar aqui em decadência moral, familiar, sentimental. Mas o Deus, aleluia, que trabalhou na vida de Paulo, está dizendo: eu vou trazer, eu vou curar esse altar, eu vou trazer vidas, e aqui será, aleluia, um tanque de Betesda. Você pode receber a cura, aleluia. Deus já está curando aí, ó. Aleluia. Deus está repreendendo tumores aí, ó. Deus está curando problema de coração aí, ó. Deus está trocando coluna e colocando uma nova coluna para a glória do Senhor. Glória a Deus. E nós vemos a trajetória desse homem de Deus: sofrimento, aflições. Quando o Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições, Jesus sabia que todos nós iríamos passar. Cada um tem uma luta, mas Ele falou: tem de bom ânimo, confia, permaneça firme, persevera na minha palavra, confiando em mim, porque a nossa vitória vem do Senhor. E a nossa vida é do Mestre, né? Pode cantar essa música? Aleluia. Não sei de repente como está o teu barco. Se de repente, lá na tua casa, houve um naufrágio sentimental, mas se você crer, Jesus vai entrar nesse barco. Jesus vai entrar na tua casa e vai mudar a tua história. Processos, nós passamos por ele, mas a garantia é certa no nome de Jesus. E está aqui um homem que disse: portanto eu trago as marcas de Cristo. E Paulo passou isso. Teve o espinho da carne também. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele disse: não sei se no corpo ou fora do corpo, eu sei que fui levado ao terceiro céu e contemplei coisas inefáveis. Com todo o sofrimento e processo que ele atravessou, Deus permitiu ele chegar até o terceiro céu e olhar. Mas Paulo não conta nada. Ficou um vocabulário inefável.
sem explicação, não tem como traduzir o que ele viu. Ele ficou em choque, se no corpo ou fora do corpo, o que está acontecendo? Fui levado, fui tomado, mas ele foi tomado, e o Senhor levou. Aleluia. Enquanto aqui na terra muitos brigando por causa de valores, pelo fio metal, lá a cidade linda, muitos brigando por tantas coisas, lá tem ouro e tem prata, porque ele disse: minha é a prata, meu é o ouro. É por isso que Paulo estava encantado. Eu posso sofrer, eu sei que eu vou morrer, mas eu sei que eu tenho um galardão para receber. Por isso que ele estava sentindo que estava chegando já o momento do martírio dele, porque o imperador já decretou a morte de Paulo, e ele ali sentiu. Todos que estavam com ele desprezaram ele. Marcos, o latoeiro, e outros deixaram ele. Outros preferiram o presente século, ou seja, deixou de estar no caminho do Evangelho e preferiu o mundo. E Paulo sozinho agora. Todos acompanharam, mas depois Paulo estava só. É assim que acontece no momento da aflição, no momento que se levantam os bombardeios. Muitos fogem, só você fica ali sentindo o bombardeio nas costas. Mas saiba que você não está sozinho, não. Jesus está contigo. Ele é o nosso escudo e é o nosso broquel. Pode receber essa palavra, você, a partir de hoje, tem mudança generalizada na tua vida. Porque o Deus que foi com Paulo também é o Deus de pleno século 21. E esse lugar vai ser tomado por muitas vidas. E caravanas vão parar nesse lugar para ver a glória do Senhor neste lugar. Porque o altar tem fogo, os instrumentos têm fogo, os obreiros têm unção de Deus, o pastor tem a virtude do Senhor, a pastora tem a unção de Deus. E vai vir famílias de vários lugares para entrar aqui. Eu quero beber dessa água. Aleluia. E o poço já está aqui. É um poço profundo, cristalino. Glória. Manto e beber a overnight. Já está sendo agitado essas águas. E quando Paulo contempla tudo isso, já foi chegando a hora do martírio e disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Aí Paulo agora dá ultimato, a finalização. Aqui eu termino o meu ministério. Imagine quando colocaram ele para ser decapitado, quando o imperador mandou decapitar, os céus já estavam descendendo Paulo. Oh, glória a Deus! E nós vemos as instruções, as demonstrações desse homem ungido do Senhor, que Jesus escolheu para uma grande obra. E ele continua levantando também, em pleno século 21, apóstolos para a sua obra, mulheres comprometidas para a sua obra. E de repente, está aqui, sentado, futuros pastores, missionários, doutores, que vão pregoar a palavra como Paulo pregava. E Deus vai salvar através de vocês. Tem mulheres aqui, aleluia, que serão batizadas, serão cheias do Espírito Santo, para fazer uma grande obra e levar a palavra genuína de salvação, de libertação, de cura para muitas vidas que estão se perdendo nesse mundo. Porque a qualquer momento a trombeta vai tocar e o Senhor está falando para a igreja avançar, falar do amor dele, que o relógio está contado às horas. Oh, aleluia! A qualquer hora a igreja vai desaparecer da face da terra. Mas enquanto o Senhor não vem, Ele está mandando: ide, pregai, ensinai. Porque a obra é grande, mas os ceifeiros são poucos. Aí Jesus também diz, já estou finalizando: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Nós estamos vivendo um tempo da hipotermia espiritual. Muitos que eram de oração, que buscavam, por causa das lutas, das tempestades, das aflições, se encurvaram. Já não tem mais aquela comunhão. Perderam o néctar da unção de Deus. Mas nessa noite, oh glória, tem fogo nesse lugar. Nessa noite, aleluia, Jesus, Ele quer te encher, Ele quer te fortalecer, Ele quer mudar esse quadro da tua vida, como Ele foi com o apóstolo Paulo. Aleluia. Você pode receber essa noite? Você pode receber essa unção nessa noite? Glória a Deus. Pode receber essa cura nessa noite. Eu não sei quem te feriu, eu não sei que palavra que veio como um bombardeio atômico na tua vida sentimental, mas se você crê nessa noite, Jesus pode mudar esse curso e sarar as tuas feridas e mudar tudo isso. Em tudo nós somos atribulados, passamos, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Oh, aleluia. Afligidos, mas desamparado ninguém vai. Você não vai ficar desamparado, não. Deus está contigo. Sempre Deus alguém para te abençoar. Oh, glória a Deus. E assim encerrou a carreira desse homem cheio do Espírito Santo. E Deus também conta com cada um de nós para sermos boca de Deus neste mundo, enquanto Ele não voltar. Vamos falar com a mão de Deus. Vamos dizer para o mundo que Jesus Cristo salva, cura e ainda leva para os céus. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe nosso, meu querido pastor Marcos. Glória a Deus.